vamos começar de forma bem tranquila aqui a nossa bioquímica. Olha, vem pra cá comigo, ó. Componentes químicos básicos de um ser vivo. Senhores, isso aqui, ó, all around, isso aqui é o planeta água, não é verdade? Então, no planeta água, você vai imaginar que a substância que tem maior quantidade no planeta é a nossa querida água. E não vai ser diferente, como você pode ver nesse gráfico aqui, nos seres vivos. Tá? Não interessa qual seja, em qualquer ser vivo da face da Terra, a água é a substância que tem em maior quantidade. Disparado, ok? Não importa. Aqui a gente tem uma média, 75%, 80%, por aí. Beleza? Então você vai colocando na tua cabeça. A água sempre é a substância que tem em maior quantidade em qualquer ser vivo. E aí a gente vai pensando, pô, pensou em água, pensou em vida. Tudo que acontece aqui dentro, acontece graças à água. A água vai ser uma molécula mega importante. Classificação didática. Classificação didática, vamos separar aqui substâncias inorgânicas, basicamente falando de água e sais minerais. E as substâncias orgânicas, com a presença do carbono, bonitão lá, faz 4 ligações, mega versátil, faz parte aí da matéria orgânica. E aí, naturalmente, queridos, estaremos falando de carboidratos, estaremos falando de lipídios, estaremos falando de proteínas, e estaremos falando também dos nossos queridos ácidos nucleicos. O famosão é ele, o manual de instruções, o DNA. Vamos falar dele, é claro, mais pra frente. Vamos devagar. Primeiro água. Estão preparados então? Vamos começar a falar de água e visualizar a importância da água para os seres vivos. Estão comigo? Então vamos lá. Vamos começar a falar de água. Água. Água é o seguinte, galera. Vamos pensar comigo. É a substância que tem maior quantidade em todos os seres vivos da face da Terra. Então, a primeira coisa que você vai pensar sobre água é a seguinte. Tudo o que acontece dentro do nosso organismo acontece em água. Então, vamos lá? Temos que analisar um pouquinho a molécula de água. Eu já vou mostrar para vocês aqui a molécula de água e já de cara vamos trocando ideias sobre uma propriedade importante. Uma propriedade, é legal falar assim, né? Uma propriedade importante da molécula de água. Olha aqui, ó. Quando você olha a molécula de água, você vai pensar o seguinte, tem que lembrar um pouquinho de química. Vem comigo na química. Você vai ver um oxigênio e você vai ver 2 hidrogênios. Legal. Ligaçãozinha ali de 104,5 graus. O oxigênio, muito eletronegativo. Puxa os elétrons para ele. Quando o oxigênio puxa os elétrons para ele, o que vai acontecer? Ele vai adquirir uma carga. O oxigênio vai ficar carregado negativamente. Enquanto que os hidrogênios que deixaram esses elétrons, cargas negativas, irem em direção a ele, eles vão ficar com uma carga um pouquinho mais positiva. Daí você vai olhar para a molécula de água e vai falar, a água é polar. Ó, anota, pausa, volta, anota. A água é uma molécula polar. Mega importante pra gente. Por quê? Porque molécula polar interage com molécula polar. Então, todo mundo que for polar dentro do nosso organismo interage muito bem com a água. É solúvel no sangue, por exemplo. Legal? Tá? Se a molécula não for polar, se ela não tiver esses polos, ela será apolar. Guarda contigo, porque a molécula apolar principal do nosso organismo se chama lipídio e nós vamos ver mais pra frente um pouquinho. Legal, queridos? Então vamos lá. Visualizou? A água é polar. Pensa agora em várias moléculas juntas. Pensa na substância... Temos sempre aqui coisas para ajudar na água. Vamos aproveitar, né? Vocês, um brinde? Um brinde. Um brinde. Água. Beba água, tá? Beba água o dia inteiro. Excelente. Beba água, tá? A substância que traz a vida, como disse Princesa Kitana para o Liu Kang no filme Mortal Kombat. Você viu? Mortal Kombat? Muito interessante. Então vamos lá. Ó, na hora que você olha para 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de água, elas vão interagir entre elas. Por que elas vão interagir? Porque o oxigênio tem carga negativa, o hidrogênio fica com a carga positiva. Olha ali o desenho, que acontece com cargas opostas. Se atraem. E aí uma molécula de água sempre quer ficar perto da outra molécula de água. Claro, polar quer ficar perto de polar. Isso vai acontecer com moléculas de água. Beautiful, maravilha. A gente chama essa interação, olha o nome, interação de pontes de hidrogênio. Quer chamar de ligação de hidrogênio? Fique tranquilo, só não vai cair no peguinha de achar que é uma ligação covalente ou uma ligação iônica. O professor Carvalho vai te matar, ok? Não é, é uma interação, é uma força intermolecular entre moléculas. Queridos, as moléculas de água então estão sempre juntas, sempre juntinhas.
Isso dá uma propriedade para a água que a gente chama de coesão. Olha que massa, coesão. Isso é muito importante, por exemplo, para uma planta conseguir conduzir seiva, tá, ao longo do seu tronco. Queridos, uma planta não tem coração. Momento triste da aula. As plantas não têm coração. Tá? A planta não tem coração para bombear a seiva. E como é que ela faz para absorver a água na raiz e conduzir essa água ao longo do seu caule até as folhas? A gente vai ver esse mecanismo em outra aula de fisiologia vegetal. Mas visualiza, ela tem que perder água nas folhas para poder absorver na raiz. É como se fosse uma coluna d'água. As moléculas de água elas vão interagindo. Na hora que uma vaza ali, ó, na folha, vai puxando as outras. A gente chama inclusive isso de teoria da tensão-coesão. Galera, a água é coesa. A substância água é coesa. Olha isso aqui. Vem comigo na câmera aqui, ó, bem pertinho, tá vendo? Coesão. Eu não consigo separar isso aqui, ó. Eu não separo essa coluna d'água. Então eu não separo o meu sangue. Ó, não separo a coluna d'água. Teria que ser Moisés aqui, ó, pra, sei lá, pra separar essa coluna d'água. Não tem como, tá? Então pensa, integridade. Integridade. Você está bombeando sangue no seu organismo e você não tem um rompimento de uma coluna sanguínea. Não tem, por exemplo, o sanguinho tá indo pra cabeça e ele se rompe. De jeito nenhum. Coesão é muito importante pra gente. Legal? Olha só. Como a água é polar, substâncias que também forem polares vão se dissolver em água. Olha aqui, tá? Esse desenho aqui mostrando que a água é polar, beleza? E aqui a gente vai usar um exemplo clássico que tem na cozinha lá da nossa casa. Ok? Sal de cozinha. Pegou o sal de cozinha, é o NaCl, jogou em água. Se você parar para analisar essa figura com calma, dá uma pausada. Pausa aí, pausa o vídeo. Pausa o vídeo para você conseguir olhar isso aí com calma. Olha essa figura. Você vai ver que o cloreto de sódio, tá? NaCl, uma ligação iônica ali entre eles. Na hora que coloca o cloreto de sódio em água, o cloreto vai ficar com elétron, daí ele fica com carga negativa. Ele é um ânion. O sódio, tá? Fica com um elétron a menos, daí com uma carga positiva. Ele é um cátion. Beleza. Eles vão interagir com a água, porque tem cargas. O cloreto que é negativo, olha nesse desenho, galera. O cloreto que é negativo, ele fica lá próximo dos hidrogênios que são positivos, da água. E o sódio, que é positivo, ele fica lá próximo, tá, do oxigênio que é negativo. Por isso, quando você pega um copinho d'água e joga uma pitada de sal, some. Some porque se mistura. Daí essa propriedade interessante, galera. A água é o solvente universal. Por que ele é o solvente universal? Porque é o solvente que mais tem no mundo. Dentro do nosso organismo, a água sempre vai ser o solvente. Então, toda vez que você pensar em uma substância que não é solúvel em água, ela não é solúvel no nosso sangue. Pensou em gordura, pensou no óleo, pensou lá na cozinha, que você pega um copo d'água, joga o óleo, mistura e não dá para misturar? Tá, ali você mexe, não adianta. Tá? Por quê? Porque é extremamente apolar. Então imagina, no nosso sangue, nós vamos precisar de mecanismos para transportar essas gorduras, porque não são solúveis em água. Então comigo, galera, ó, última parte de água agora, hein? A sua participação no metabolismo. Caramba, vamos lá devagar. O que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto das reações que acontecem no nosso organismo. Metabolismo, beleza? Vamos definir esse metabolismo em dois tipos. Tem dois tipos básicos de reações que acontecem dentro do nosso organismo. Ou reações de quebra, que a gente vai chamar de catabolismo, ou as reações de construção, que nós vamos chamar de anabolismo. Tranquilo, tá? Beleza? Catabolismo, quebra, anabolismo, construção. É só lembrar de anabolizante. Ninguém toma um anabolizante para diminuir. Quem está tomando anabolizante é para crescer, tá? E aí anabolizante é construção muscular. Legal? Conjunto de reações que ocorrem dentro do nosso organismo. Queridos, as reações vão acontecer em água. A água vai dar subsídio para essas reações acontecerem. A água é tipo como se fosse o recipiente onde a vida acontece. Me senti um filósofo agora, né? É o recipiente da vida, é a caminha da vida, é a tigelinha aonde você tem vida. Não tem como ter vida sem água, não como a gente conhece. Eu vou te mostrar então a participação da água nessas duas reações. Legal, queridos? Vamos lá. Vou primeiro mostrar para vocês a participação da água, tá? No catabolismo. Eu vou usar o exemplo aqui da sacarose. É o açúcar de cozinha. Não precisa estressar com a molécula agora, com o nome, a gente vai ver isso, tá? A sacarose, galera, é formada por duas moléculazinhas menores, uma chamada de glicose e outra de frutose. Tá ali no desenho. Tenta visualizar ali, galera, a pontinha da sacarose, tá? A pontinha da sacarose, desculpa. A pontinha da glicose ligada com a frutose ali, tem um oxigênio no meio das duas, tá vendo? Tá vendo esse oxigênio no meio das duas? O que vai acontecer? Eu vou ter uma enzima para quebrar essa